O transtorno do espectro autista tem ganhado destaque crescente nas discussões sobre saúde, sobre educação no Brasil. Estima-se que aproximadamente 1% da população mundial esteja dentro do espectro, o que no contexto brasileiro significa mais ou menos 2 milhões de pessoas. Alguns dados regionais reforçam a relevância desse tema. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um estudo recente revelou que 79% das pessoas com autismo em idade escolar estão matriculadas em instituições de ensino. Entretanto, apenas 34% dos adultos estão empregados, sendo que somente 10% desses utilizam políticas de cotas para ingresso no mercado de trabalho. Esses números evidenciam a importância de discutirmos o autismo de forma aprofundada, abordando desde a identificação precoce até a inclusão efetiva na sociedade. Então, no episódio de hoje, nós vamos explorar esses aspectos com o objetivo de promover maior compreensão e maior empatia em relação ao transtorno do espectro autista. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Calil, que é neurologista pediátrico com ampla experiência no acompanhamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e também professor da Faculdade de Medicina da PUC. A única coisa só pra tu cuidar, que todo mundo faz, é bater na mesa. E como o microfone é sensível... Tá. É aquela batidinha, sabe assim? Sabe quando tu tá assim, que tu fica... Certo. A gente faz isso direto, né? Tá. Calil, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ficamos super felizes pra falar aí desse assunto que é tão importante e que tá tão em pauta hoje em dia, né? Eu que fico feliz de... batendo, me pediram pra não bater na mesa, né? Eu que fico feliz pelo convite, né? Ainda mais de colegas. Até aluna tem aqui na mesa. Ah, coisa bem boa, né, cara? Nem incomodei quase, né? Bom, então para começar, o transtorno do espectro autista hoje em dia está cada vez mais falado, né? Muitos novos diagnósticos, muitos mitos, muitas dúvidas. E hoje em dia, assim, infelizmente ainda tem aquele estigma que o paciente com autismo, ele vai se resumir, né? Uma criança que fica batendo as mãos, que não conversa com ninguém, que não sabe cuidar nada de si. E quando a gente sabe que o nome, né, já diz que é um espectro, que muitos pacientes vão ser extremamente funcionais e outros vão precisar de mais suporte. Então, para começar, Calil, conta pra gente assim, o que é o autismo e quais são essas diferenças entre os pacientes dentro do espectro? Essa é uma pergunta bem importante e assim, até quem tem vontade de começar a ler sobre autismo, assim, ou já está inteirado no assunto e quer... Eu sempre indico... Tem um monte de livros, mas tem um livro que é maravilhoso, que é sobre a história do autismo, que é a Outra Sintonia, tá? Que fala as primeiras descrições desde 1600 e pouco sobre autismo, não se falava a palavra autismo, mas... e os livros da Temple Grandin, que sem dúvida dá para dizer que é a pessoa autista mais famosa do mundo, tá? Uma senhora hoje nos seus quase 80 anos. E o que acontece? Eu tô com 41 anos. Até 2013, quem é da minha geração, nossa residência mesmo, a gente aprendeu que o autismo era realmente o que hoje a gente chama de autismo de nível 3, né? Exatamente. Seria crianças com um importante atraso na comunicação, tanto verbal quanto não verbal, com estereotipias, muitas vezes com auto e heteroagressividade e quase como obrigatório que tivessem deficiência intelectual. Antigamente chamado de retardo mental. O que acontece é que desde 2013, na última edição do DSM-5, de neuropsiquiatria, a Bíblia da psiquiatria, pela primeira vez se chamou transtorno do espectro autista. E por que isso? O que mudou? Porque até então, do DSM-4, do DSM-5, tinham cerca de 7 diagnósticos que eram assim. Vocês vão lembrar bem transtorno global do desenvolvimento. Exatamente. Uma coisa, é transtorno global. Era um mundo de ninguém sabia o que era. Né? Tudo encaixava, não era nada. Mas não sabia o que era. Transtorno global, transtorno desintegrativo da infância, fobia social, fobia escolar, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, e vai me faltar mais um. Mas eram 7 diagnósticos que atrapalhavam neurologistas, pediatras, psiquiatras, e o que isso... Não, olha só, tem algo perdido aqui, porque não ajuda ninguém, né? Então, vamos colocar níveis. Os especialistas vão colocar níveis, porque o que acontece? Esses 7 diagnósticos viraram basicamente o transtorno do espectro autista, em sua grande maioria de nível 1.
Hoje nós temos 3 níveis. Né? O espectro autista, o que é? Um transtorno de neurodesenvolvimento, onde tem dificuldades na comunicação verbal, não verbal, associadas à rigidez comportamental e dificuldades de interação social. Isso é super geral. Ok. Então a gente tem níveis de suporte. O clássico que todos nós aqui aprendemos e tal, nos ambulatórios, era o 2 e o 3. Crianças, como eu falei antes, e que tinham um importante, então, atraso, tanto de socialização, de movimentação, de comunicação. Mas aí surgiu o nível 1. O vulgo, abre aspas, leve, que não existe leve. Mas o que é o nível 1, a grande diferença? São crianças... Então, todo mundo é Asperger, ou Asperger. Não, o Asperger seria um cara que tem lá no DSM-4 tinha importantes dificuldades com ironias, com sarcasmos, e teria um QI super elevado. E não. O nível 1, o que acontece? O nível 1, a imensa maioria, a maior parte dos diagnósticos hoje de espectro autista são de nível 1. Tá? E o que diferencia o nível 1? A imensa maioria das pessoas não apresentaram atraso na comunicação nem na fala. E o que diferencia muito? O QI está dentro da normalidade. Então era uma coisa que até 2013, a gente está falando de 12 anos atrás, tu dizia, não, tu é inteligente, tu sorri, tu interage comigo, não, já não é descarta a doença. Né? Não é autista. Então, por isso que passa essa ideia de um boom, só se fala de autismo. Além disso, também desde 2013... Eu falo que na minha época de residência, tu pode associar o autismo como uma comorbidade de outras doenças, por exemplo, de outras síndromes. Síndrome de Down. A gente sabe que síndrome de Down, o espectro autista é mais prevalente em crianças com síndrome de Down. É mais prevalente, não é toda criança com síndrome de Down tem. Mas é mais prevalente. Então, chegava a criança, até 2012... Na minha residência chegava de síndrome de Down. Olha, tem estereotipias, atraso na comunicação, rigidez comportamental. Não, algumas crianças com síndrome de Down fazem isso. Não! É uma criança com síndrome de Down com espectro autista comórbido. Tá? Então, assim, esse número gigante que parece ter... Hoje nós temos estudos do CDC, os últimos dados de uma coorte de 2023, que é a coorte que mais se acompanha de 11 estados americanos, sabe o que é? 1 para cada 36 crianças vão ser diagnosticadas até os 8 anos. 1 para cada 36. Isso são dados americanos. No Brasil não tem dados oficiais, mas acredite-se, epidemiologicamente muito semelhante, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 1 para 36 a gente pode pensar, é 1 em cada sala de aula. É muita coisa. É um número super alto. E ao mesmo tempo estão os dois lados da moeda. A gente pensa, só se fala disso. Não, eu diria o contrário. Eu acho que ainda se fala muito pouco. Por quê? Porque nunca se falou tanto. Sem dúvida alguma. Mas ainda se fala muito pouco. Por que se fala muito pouco? Porque diariamente, esse é o meu principal foco do trabalho, mas diariamente eu vejo crianças com 4, com 5 anos e ainda com aquela história do não. Cada um tem seu tempo. O Joãozinho fala porque o vizinho falou isso, o outro falou aquilo. Então, isso tinha que ser assim, propaganda na TV, eu digo, assim como a gente sabe que fumar faz mal, entendeu? Que tem que ter sinais em tudo que é lugar. Eu acredito que sim, nunca se falou tanto quanto agora, mas ainda é muito pouco. Ainda não suficiente. Sim. Não, isso é uma coisa que a gente falou até no episódio da Lúcia, né? Sobre essa questão de, cada criança tem seu tempo. Não, a gente tem que mais ou menos pensar ali nos marcos para avaliar. E muda também a sintomatologia que a gente está buscando num bebê, né? Numa criança, e a sintomatologia que a gente está buscando num adulto, por exemplo, para fechar o diagnóstico. E, Calil, como é que a gente pode, assim... O bebê, nós duas, por exemplo, temos bebês de 1 ano e 7, né? Vamos dizer que a gente tem uma suspeita. Da onde que vem essa suspeita? Como é que a gente faz esse... Hoje a maior briga que se tem de difundir esses sintomas não é fechar o diagnóstico precoce. É saber a suspeita. Suspeita de um atraso. Suspeitou, tratou. É o que ela faz, o time is brain, né? Tempo é cérebro. Porque é o seguinte, né, Gurias, a gente está numa sociedade que talvez a pessoa que vai viver 130 anos, 140 anos já está viva. Ela já está viva e a gente não sabe, 150 anos, não sei. Mas o cérebro na infância vai ser Eu vou viver até os 150, mas a tua plasticidade é aquela. Independente se vai viver 120 ou 140. Então, tem que aproveitar naquele momento. E hoje tem estudos, os diagnósticos fechados de espectro autista mais precoces até 1 ano e 4. Tá? 1 ano e 4 meses, 16 meses. Tá? Mas não precisa fechar. A imensa maioria a gente não fecha nessa idade. Só que tem uma riqueza de sintomas antes disso. Uma riqueza. Então, no primeiro ano de vida,
agora, no passado, retrasado, eu estava até num congresso era de psicanálise, e até uma senhora psicanalista, psiquiatra psicanalista super experiente, ela falou que já estava assim, olha, o bebê não olhou nos olhos, com 45 dias no mamar, já não fecha o diagnóstico, assim, ó, vamos fazer intervenção, porque eu acho isso, nem que seja para te chamar de louca, de louco, mas já era para estar olhando nos olhos. Mas primeiro ano de vida, por exemplo, é um ano super rico, já que a gente, então, de marcos grosseiros, tem os marcos motores, vai no pediatra, no médico de família, onde for, mas assim, a criança quando nasce, ela já vai amamentar, no primeiro mês, segundo mês já começa a ter vai olhar nos olhos da mãe, né? Com 2 meses vai ter o sorriso social, eu digo, não é gargalhada, é um sorriso social, né? Isso é muito comum os pais, depois de um diagnóstico, de uma suspeita, eles olharem retrospectivamente, ele não me olhava nos olhos, esse sorriso, ele demorou um monte, né? Marcos, logicamente, vou falar marcos mais grosseiros, mas com 6 meses, a gente tem um processo de lalação, de imitação. Com 6 a 8 meses, a gente faz uma brincadeirinha, que é o teste do Peekaboo, pega uma toalhinha, um paninho da criança, coloca no rosto e diz, achou! O clássico. Achei, clássico. A criança, tu espera que ela vai ter uma reação. Sim. Vai sorrir ou vai chorar. Mas ela isso tem uma certa apatia ali da criança. E aí, a partir desse momento, começam a ter sintomas que gritam muito. Gritam no sentido assim, uma criança com 8 meses, estourando 10 meses, entre 8 e 10 meses, ela tem que me atender ao chamado do próprio nome. Então lá, bebê Manu, bebê Carol. A Manu, a Manu tem que me olhar com 8. Ela tem que me atender ao chamado. Eu posso bater palma, olhar. A Manu não me olhou. A Manu não interage comigo assim. A primeira coisa, é o tio. Não, vamos ver se a Carol está escutando. E os pais geralmente falam, mas ela escuta. Eu vejo. Protocolarmente a gente escuta, a gente faz um exame ou uma avaliação com otorrino, mas já é um sinal de alerta. Com 12 meses, esse bebê que já não atende ao chamado, com 12 meses, o que a criança tem que fazer com 12 meses, além de atender ao chamado, com 12 meses, 1 aninho, Joãozinho, cadê a mamãe? Aponta para a mamãe. Joãozinho, cadê o papai? Joãozinho, como é que manda beijo? Joãozinho, como é que dá tchau? Pô, eu pedi só aqui nessa brincadeirinha 4 comandos não verbais para o Joãozinho e ele me respondeu. Ele não falou nada. Tá? Então o Joãozinho atendeu o chamado. E ele respondeu 4 comandos, ele apontou. O Joãozinho, com 12 meses, ele não faz isso. É sinal máximo. Assim, já é sinal, assim, alerta vermelho, vamos para cima. Isso eu tô falando com 1 ano, a gente já tem isso. E aí a gente vai, assim, com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio a criança já começa... já vai identificar coisas comuns, assim, do dia a dia. Cadê o barrigão? Cadê o pé? Cadê o nariz? Né? E aí começa um processo de imitação. Joãozinho, como é que faz o cachorrinho? O Joãozinho, au. Como é que faz a vaquinha? Mu. Opa, então, eu tô interagindo com ele, entendeu? Mas reparem que em nenhum momento eu falei de atraso de fala. Não é o que me interessa. Estou com 1 ano e meio. Eu quero só que me olhe nos olhos, interaja comigo, eu respondi. Cadê o nariz? Cadê a barriga? Tá bom, deu. Com isso aí, tu já assim, respondendo essas questões. Porque se a gente sai na rua, ainda tem dos mitos, ou do folclore, eu diria, que autismo sai na rua e pergunta, aquelas crianças que não falam, né? Que demoram a falar. Não tem absolutamente nada a ver com a fala. Não é a gente tem uma pirâmide na comunicação em que a fala, o que a gente está fazendo aqui, se olhando e verbalizando, é o pico da pirâmide, que é o mais, é a ponta, lá onde é o que é mais especializado. Mas antes disso eu tenho que ter um não verbal. Eu tenho que, a Carol me chamou. A ponta do iceberg, né? Aí, mas se eu nem isso eu vejo, cara, não vai vir a fala. Então é atraso na comunicação e não na fala. Sim, esse é o ponto. Comunicação não é só fala, né? Tem toda uma outra gama de Porque senão toda pessoa com deficiência auditiva, com surdez, seja de origem condutiva ou neurosensorial, seria autista? Seria autista. Sim. E o cérebro dessa criança, então, claro que a gente está falando, né, da criança, porque geralmente os diagnósticos são feitos nessa idade e também porque mesmo que um diagnóstico seja feito na idade adulta, provavelmente esse transtorno está acompanhando a criança desde o nascimento. Sem dúvida. Né? Então, tem um componente genético muito importante. E existe alguma outra causa fora todo esse componente que já nasce com a criança? Assim, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, ninguém adquiriu.
na idade adulta. Ninguém... Agora, o que a gente... Hoje já tem, dependendo do estudo, já tem até 1000 genes descritos relacionados ao autismo. É um espectro que é 98% explicado pela genética. A genética não quer dizer que tu vai passar ali num geneticista, vão fazer um exame de sangue, mas tem cerca de 1000 genes relacionados, que estão mais relacionados a fatores de risco para ter espectro autista, né? Então, só que a gente tem também os fatores ambientais. E ambientais não necessariamente a poluição. Poluição é algo que também se estuda também, mas ainda tem muito a esclarecer. Mas os fatores ambientais conhecidos, por exemplo, prematuridade, é algo bem relacionado. Prematuridade. Algo que muitas vezes a gente pergunta, diabetes gestacional. Super frequente. Olha só. Super frequente diabetes gestacional, tá? Não, e para deixar bem claro, fator de risco. Sim, não Sim, é. Não é quem tem diabetes gestacional vai ter. Não, exato. Mas a gente sabe, isso são dados de uma coorte da Noruega e Dinamarca, 5 milhões de pessoas, e viram assim, fatores diabetes gestacional e uso de ácido valproico, por exemplo, valproato de sódio. É super teratogênico. Né? Então, prematuridade, ácido valproico, diabetes gestacional, hipertensão, idade materna, idade paterna. Que acredita, por que eu tô falando isso? Sim, porque parecia que era uma coisa materna, né? Sim, coitada da mãe, né? Sempre a mãe. Não, tanto que até as primeiras teorias, né, do Léo Kanner, em 1943, tudo bem, é uma outra época, a época em que uma das primeiras teorias que tentou explicar o autismo foi a psicanálise, imagina, em 1943, uma época inundada pela psicanálise, e o Léo Kanner, que é um psiquiatra infantil da Johns Hopkins, e ele criou uma teoria que se chama teoria da mãe geladeira, né? Então já começa o nome assim. Começamos mal. Sim, não, é a mãe geladeira, né? Não, o pai não. Não, pai não. É a mãe. O pai não tem Mas, nada na a ver verdade, depois ele escreveu que, na verdade, eram pais frios, que esses sintomas seriam por uma indiferença aparente dos pais, uma frieza. E, logicamente, que isso, hoje a gente fala disso, isso é mais uma questão de conhecimento, estudo, mas é uma teoria que não tem explicação. Sim, tem pé nem cabeça. Não pé nem cabeça, né? Mas é o que nos falava, né? Sim. A idade materna, sim. A idade paterna também. Sim. Também, né? A gente sabe, aumenta o risco depois dos 40 anos, depois dos 50 anos. Sim. E a gente pode aproveitar para desmentir alguns mitos, né? De que vacina causa autismo, que alumínio causa autismo, Exato. glúten, E todo caseína. ano tem um estudo mais forte que o outro dizendo não causa. E tem, ainda é uma seita, assim, não, a vacina causa autismo. Assim, cara, e eu acredito que seja uma das maiores comprovações que tem, que assim, não tem relação nenhuma. E tem estudo para provar, né? Não é nada... Não é uma opinião, não. E isso tudo também foi de um estudo do Wakefield. Eu não sei se foi no Lancet. Sim, foi no Lancet, que tinham 12 crianças. 12, o N era de 12. É um estudo que não serve para nada. Sobre a vacina da MMR, né? Sim. E aí, o que aconteceu também? Que tríplice viral, para quem está nos... isso, a tríplice viral, uma super comum, uma vacina. Todas as crianças recebem no primeiro ano de vida, só que assim, imagina o alarde disso. E depois, esse é um estudo para quem vê isso, ele tá lá, tá disponível com a marca X, uma marca de repudiado. Inclusive, esse estudo, o cara era inglês, né, o pesquisador. No Reino Unido teve um efeito muito grande depois. A taxa de vacinação caiu horrores na época, né, por conta desse... Sim, imagina a consequência de tudo isso. Porque e não depois... diminuíram o autismo. Exatamente. E o que a gente vê até é o contrário, né? A gente vê um aumento do número de casos, talvez justamente por causa do aumento do número de diagnósticos, mas, de fato, se tem alguma coisa que aumentou a frequência, aumentou a frequência de fato ou é só um aumento do número de diagnósticos? Tudo leva a crer que por ter esse aumento o diagnóstico foi pela ampliação dos critérios diagnósticos. Sim. Tá? Não só ampliação dos critérios. E era algo, né? A gente foi residente na mesma época, era algo que chegava muito especificamente num ambulatório de neurologia infantil. Sim, ou de psiquiatria infantil. Exatamente. A gente sabe que isso, assim, para chegar via SUS até hoje já é algo super específico. Hoje não. Hoje, tanto que não é um papel, isso tem que ser um papel já do pediatra. Exatamente. É o papel do pediatra. O que a gente e do médico de família também, do médico né? de família, do pediatra, mas assim, sobretudo, eu acho que se a gente pega os guias americanos da Academia Americana de Pediatria, tem um guia excelente deles, atualizado, e é curioso porque eles mal citam
um neuropediatra, mal cita um psiquiatra infantil. Porque as todas a gente... primeiro tá um guia da Academia Americana de Pediatria, que é referência mundial, mas assim... Porque não tem sentido. Isso, olha, vai para um psiquiatra infantil, para um neuropediatra, quando tem uma epilepsia refratária. Ou o paciente tem um quadro comportamental muito importante, está com 2, 3 medicações de difícil controle, aí tem que... tá bom. Mas assim, para diagnóstico, para manejo, terapia, não tem porquê. Então se ampliou muito. E além disso... Vai numa escola, todo mundo tem acesso hoje, né? Informação. Todo mundo tem acesso, né? Informação errada também. Com certeza. Né? Aqueles Sem mitos. dúvida. Meu filho caminha na ponta dos pés. Agora O meu filho, ele enfileira o carrinho, então é autista por isso. Não é. Tem que ser um conjunto de sintomas. Mas é melhor esse excesso do que a falta, né? De informações. E para esse diagnóstico, Kalil, a gente sabe que dentro do transtorno nós temos as dificuldades sociais, as dificuldades de comunicação. Então, entendo que é um amplo espectro, mas existe alguma característica, algum sintoma que deva ter nessa criança, nesse paciente, para a gente poder fechar o diagnóstico? Algo assim que seja obrigatório dentro de todos os sintomas que possam aparecer? Nos critérios do DSM-5 tem várias escalas. Tem a AIDS, tem a CARS, mas... E, geralmente, se baseia muito pelos critérios do DSM-5, tem a ver com a intensidade, né, dos sintomas. Então, como assim, uma rigidez comportamental, por exemplo, uma dificuldade de interação social. Então, dá um exemplo, eu não gosto de ir no jogo do Grêmio, do Inter, no estádio, que eu acho muito... então é fobia social, tem que cuidar. Não, tu não gosta de ir no jogo. Sim, são coisas distintas. São coisas... Agora não, olha só. Eu tenho dificuldade na comunicação. Eu não consigo relatar uma história. Uma criança de 3, 4 aninhos, ela tem que relatar uma história. Mãe, hoje eu fui na escolinha, eu comi pão de queijo, o João brigou com a Maria e a gente tropeçou, jogou futebol. Te discursar, isso a gente chama de intenção comunicativa. Então, uma criança que tem um isolamento social mais do que o esperado para a idade, uma criança que não se comunica mais do que o esperado para a idade, uma criança que tem uma rigidez comportamental mais do que o esperado para a idade, então ele não consegue ir para a escola se tiver que trocar o caminho. Né? E começa também a questão de muitas vezes interesses atípicos e isso que é a complexidade do espectro, porque tem frases em vários livros, tá, de autismo, tem uma frase que é em comum, eu não sei quem é o autor dessa frase e nos livros também não sabe, mas eu acho muito boa, que é assim, depois que você conhece uma pessoa com autismo, significa que tu conheceu uma pessoa, tá? Por que isso? Eu tenho no consultório 2 famílias, por exemplo, de trigêmeos. 3 de cada família com diagnóstico de TEA. Eles são... Até a manchinha do rosto, a pintinha do rosto é igual, o fenótipo todo igual, mas, cara, as terapias absolutamente distintas, a clínica deles distintas. Então, não adianta a gente comparar todos, né? Então, a gente é o conjunto desses sintomas, né? O conjunto e a intensidade, né? Interesses atípicos, daí vai dizer assim... mas ele gosta de dinossauros. Tá, a criança gosta de dinossauros, tudo bem. Não, mas doutor, ele tem 3 anos, ele sabe todas as espécies de dinossauros em latim. Sim, começa a ser algo um pouco... Eu tenho um pacientinho que eu sempre uso assim, já tá grande agora ele, mas ele, doutor, ele adora mapas. Tá, sei lá, gosta de bandeiras. Não, doutor. Aí o menino de 4 anos perguntou, tio, de onde tu é? Eu sou de Bagé. Eu estava atendendo ele aqui em Porto Alegre. Bagé. Ele assim, então tu pega 230 quilômetros na BR-293, pega a esquerda, anda mais 158 Sim, é o detalhe. Então, assim, não, peraí, isso não é assim, isso que não legal, é ele só... gosta de mapas e territórios. Não, é muito atípico isso, né? Então, isso começa a chamar atenção. Né? Claro que daí tu vai dizer, ele pode ter altas habilidades. Tá, pode, mas... sai da curva. Ele sai da curva, ou tagarelando aqui, mas assim, Felipe, as crianças gostam de 3 anos. 3 anos eles gostam de letras, são super inteligentes, né? A criança aprende a ler com 3 anos. Isso é uma coisa que a gente chama de hiperlexia, tá? Toda criança que aprende a ler com 3 anos, com 4 é autista? Não. Mas é algo que, se ela aprende a ler e não sabe interagir, não sabe brincar, levanta um sinalzinho. O funcionamento para aquilo. Eu tenho várias crianças que chegam lá lendo com 3 anos, eu pego ali, leio, boto uma frase, transtorno do espectro autista, ela vai lá e lê. E eu pergunto, Joãozinho, olha pro tio agora aqui, cadê a mamãe? Quem é essa moça aqui? Joãozinho, como é que faz a vaquinha? Joãozinho, o que tá escrito aqui? Ele me dá atenção. Eu só consigo a atenção dele
através daquele hiperfoco. Tá? Então, é algo bem... chama mais atenção. Né? Então, e por que gostam tanto de letras? Por que gostam tanto de números? É muito comum. Porque isso tem previsibilidade, isso tem lógica. Assim como rodas e movimentos repetitivos. Tem lógica. O B com A sempre vai ser Bá. Né? 2 mais 2 é 4. Ponto. Isso é importante porque o diagnóstico, ele não é uma coisa assim, rígida no sentido, eu vou lá, eu vou ver a pessoa, eu vou preencher o checklist e, bom, tem transtorno do espectro autista, enfim. Diagnosticar uma depressão, é só tá chorando, né? Como resume assim, não, é só chorar umas vezes, né? Não. Então, às vezes, as pessoas, enfim, se atrapalham, talvez, porque vão num lugar, faz o checklist, então eu tenho transtorno do espectro autista. A importância de ter uma equipe, um trabalho multiprofissional ali para conseguir fazer esse diagnóstico adequadamente, né? Então tem trabalho da fono, da neuropsicóloga, do neurologista, do psiquiatra, da pediatra, para olhar esse ambiente do paciente, para ver a interação dele com o ambiente, com as pessoas, ver a questão de comunicação e aí sim formar o diagnóstico, né? E tempo para o diagnóstico. Tempo para o diagnóstico. Não é algo assim, eu olhei que é feito em uma consulta. Exatamente, eu olhei, preenchi e deu. Exato, senão seria muito raso só preencher, né? Agora, claro, com experiência, com tempo, a pessoa vai sabendo ver mais rápido, mas a questão não é fechar o diagnóstico precocemente, é saber que está atrasado. Atrasou, tratou. Entendeu? Atrasou, tratou. E isso muitas vezes a gente vê, infelizmente, sem a intenção de atrasar, mas a família querendo tranquilizar os filhos, a avó, o avô querendo tranquilizar. Não, minha filha fica tranquila. O teu irmão falou com 3 anos, mas não é falar, é se comunicar, é o comunicar-se. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes tem que ser mais difundido. Sim. Sabe? Claro, a gente nunca se falou tanto, mas é que não se falava. Nada. Sim, nada. Inclusive era uma coisa meio proibitiva, né? A gente não falava porque, Deus, não vou falar porque é uma coisa, vou falar daquela criança que, enfim, a gente tinha essa questão do grau de suporte mais... E o espectro hoje, dentro da medicina, se fala seja síndromes genéticas, de doenças, de transtornos como o espectro autista, que talvez seja o transtorno que mais tem profissionais envolvidos. Então, o neuropediatra, o pediatra vai lá, faz o diagnóstico, o manejo, é o que menos precisa. Vai ter uma fono-TO, psicóloga, psicopedagogo, psicomotricista, educador físico. Cara, é assim, uma gama de profissionais. Terapeuta ocupacional, claro, vai ser individualizado para cada um, mas assim... Tem vários profissionais envolvidos. Sim, e cada um vai ter sua participação. Calil, tu falou ali da previsibilidade, né, e de como isso acalma o paciente que tem TEA. Então, falando um pouquinho do cérebro dele, tem alguns estudos que mostram que esse cérebro está hiperfuncionando em algumas regiões, hipofuncionando em outras, né? Então tem um ruído, tem um excesso de ruído nesse cérebro. Então, é por isso, né, que essa previsibilidade acaba trazendo uma tranquilidade, por esse cérebro estar mais... agitado. A previsibilidade a gente pode falar em várias situações. Por exemplo, falei dos números, porque é sempre uma lógica. E da mesma forma, muito comum a seletividade alimentar. Por exemplo, seletividade. Então, meu filho come só o arroz branco essa semana. Eu só come bolacha traquinas. Sim, Por quê? Porque eu abro um pacote de bolacha traquinas, vão ter 10 bolachas iguais. Se eu botar arroz e feijão, não é a mesma coisa. O grão muda. Sim. Se eu pegar uma massa, só a massa, ok. Se eu botar o molho... Não é o mesmo. Mas é molho vermelho. Não. Um tem cebolinha, outro não tem cebolinha. Tá. Mudou, já não é previsível. Tá? Uma maçã nunca vai ser igual a outra maçã. A bolacha é. Tá? Então, isso muitas vezes é o que... Então, é a previsibilidade. Tá? Agora, a questão do cérebro é bem... Tem muitos estudos de ressonância funcional, são muito legais os estudos, porque não tem diferença. O cérebro, vou fazer uma tomografia simples, uma ressonância, assim, tanto que não faz parte da investigação. Sim. Mas em estudos... Esse é outro ponto pra gente entrar, né? Em estudos, daí que você vai, é para estudos. Né? Claro. Tem coisas muito interessantes da ressonância funcional, que como tu falou bem, Carol, ali, por exemplo, de por exemplo, a amígdala. Né, no sistema límbico, tem estudos mostrando uma hipoativação da amígdala. Uma hipoativação, então, que justificaria, talvez,
abre aspas, falta de empatia, ou parece aquele descuido. Olha, a pessoa caiu, tem muitos estudos não mostram a mesma empatia, aparentemente, né? O autista não tem... Mas também tem estudos mostrando no cérebro do autista, muitas vezes, uma hiperativação da amígdala. Mas daí a gente já vai para o outro lado, é um excesso de cortisol ali tão grande que estressa, aquela amígdala está assim, num sistema de alerta contínuo. Tá? Então é muito legal esses estudos, não só do sistema límbico, mas do córtex pré-frontal. Cara, é interessante, tem um achado, por exemplo, que é interessante, a junção temporoparietal direita, os neurotípicos usam para fixar o olhar. Estou conversando contigo, eu estou ativando, estou ativando minha junção temporoparietal direita. Essa mesma região, numa ressonância funcional nos neurotípicos, eles usam para desviar o olhar. Olha só. Tá, então, tu vê, por isso que eu não vou ver hematoma agora. O córtex dorsolateral esquerdo, pré-frontal dorsolateral esquerdo, tá? Os neurotípicos usam para desviar. E os atípicos usam para focar. Olha Tá? só. Então, olha que interessante, né? Tu vê assim, opa, daí tu começa, não, mas tem um funcionamento diferente aí. Né? E isso tem dentre várias outras alterações de cerebelo, e faz todo sentido. Por quê? Porque a gente sabe que mais de 50% das crianças no espectro têm atraso motor. Não atraso grosseiro, principalmente motricidade fina. Então, olha, é gigante, né? Então tem que fazer ressonância em todo mundo? Não tem que fazer em quase ninguém. Exatamente. É exatamente isso que a gente tem que entrar, né? Exame não é diagnóstico. Exame não é, a ressonância não vai mudar, né? Mas até isso é importante. Como é que a gente investiga, assim? Tá, então eu tenho uma suspeita. Ótimo. E aí? O que eu faço a partir daí? Se a suspeita partiu de casa, tem que ter um médico de confiança. Ponto. Médico de confiança, a gente até prova quando é o médico que vai ser de confiança, vai ser esclarecido e vai te dizer, olha, é comigo, eu acho que pode ser, vai te encaminhar para as terapias adequadas. Tá? Isso é muito importante. Tá? Um médico, um profissional da saúde, tá? que vai indicar as terapias adequadas. Isso é importante. Né? Então, vocês vão me ver repetindo aqui o suspeitou, tratou, porque... não adianta, a suspeita eu não vou fazer com o exame de sangue, né? E o diagnóstico muito menos. O diagnóstico, a suspeita do espectro autista, a gente usa os mesmos exames que a gente diagnostica e usa para uma suspeita de depressão. A gente observa o comportamento, a gente observa o histórico, o que faz fora. Então não é exame de sangue, então, não é ressonância, não é eletro. Por favor, eletro, não é eletro, não a complicação que o eletro causa o que o eletro promete e o que ele não é algo assim, o eletroencefalograma, né? Antigamente, eu acho que todo mundo que é no neurologista entrava antes de ver o médico já era bota o fiozinho ali já. A questão é que é o seguinte, o eletroencefalograma é um exame que a gente usa para diagnóstico de epilepsia. Até errei agora, não é diagnóstico, ele é auxílio exatamente. De epilepsia, ele não é diagnóstico de epilepsia. Agora, epilepsia atinge 1% da população, a doença, a epilepsia. A eletroencefalograma alterado na população pediátrica, carga 20% a 30%. Imagina. Na população de neurotípicos, principalmente espectro autista, tem alguns estudos mostrando até 60% de alteração. Então, assim, cara, tu só vai fazer se teve suspeita. De uma crise convulsiva, né? Sim, de uma crise. Então, assim, e tem gente sendo tratada à toa também, exato. Né? Então, ele acaba muitas vezes sendo um exame mais nocivo do que auxiliar. Exatamente. Só que, assim, é difícil isso, porque ao mesmo tempo dá um diagnóstico de algo pesado, que não tem cura, e ao mesmo tempo, mas o doutor só olhou, a doutora só olhou ele, tá, mas... Não, ela não só olhou. Não só... É o mais importante. O olhar, o examinar, não é ver o reflexo patelar, isso é de menos ali da criança. O olhar é o mais importante, é um brinquedinho como tá brincando no chão, você tá entendendo no chão, isso é o exame, isso vale muito mais que uma... Sim, qualquer exame desnecessário. Né? Mas isso é um dos mitos mais fortes, não é? Por isso que a gente está aqui. O doutor nem fez exame. Foi na consulta, ele olhou. Daí, o mais importante, fez o exame. Entendeu? E a gente teria que fazer, por exemplo, tem todos esses genes relacionados, enfim. A gente deveria fazer testagem genética nos pacientes?
Isso é bem questionável, tá? Os marcos que tem, os genes, é que os genes não são específicos. Sim, do eles espectro, são né? conjunto de Hoje, genes. o que mais se justifica hoje, nós temos tanto no calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto da Academia Americana de Pediatria, tem consultas, assim como se leva o bebê para fazer uma puericultura, as consultas no primeiro ano de vida, todo mês, vamos ver comprimento, desenvolvimento, tal. Aos 16 meses e aos 24 meses, tem consultas obrigatórias. Obrigatórias para quê? Para a triagem de transtornos do neurodesenvolvimento. A questão é o quê? Vocês conhecem alguém que faz isso? Não, eu não conheço. Não, já tá já tô passando dos 16 meses. 16 já passou. 24, tá? 16 e 24. Tá? E alguns lugares fazem com 9, 12, 16 e 24. Tá? Olha só. E assim, de triagem. Assim como vai lá com 12 meses. Vai, tá bom, aos 16 e aos 24. Pode ser errado, ser 18 ou 24. Acho que é 18 e 24, tá? Bom, mas Manu, melhorou, vai dar tempo. 18, 24. volta mais um. Não, mas 18 já passou 18 também. 24. Ah, é? Já passou? 24. E que eles são consultas para isso. Não, tá tudo bem, o que eu só vim para fazer... Só pra ver se tá tudo bem. Triagem. Triagem, vai fazer um MChat. Bom, mas não é... por isso que daí eu volto a falar, não é difundido. Não é falado. Ninguém não é mais. médico e Não, a gente não sabia. Sim. Não, a gente nem começava. Muitos colegas, assim, pediatras, colegas da área da saúde, colegas médicos, não são feitas essas triagens com 18, 24 meses. E assim, a carteirinha, a força que tem a carteirinha de vacinação, eu falei 16, mas é 18 e 24 meses. A carteirinha de vacinação, que no Brasil é uma das mais completas do mundo. Sim, se vocês folhearem a carteirinha, ela é maravilhosa. Tem tudo. é uma Ela é aula maravilhosa. de neurodesenvolvimento. Eu adoro ela. Tá? Eu Não adoro é ela. nem de desenvolvimento infantil, aquilo assim, Tem tudo ali, né? Tem tudo. Todas as informações estão ali. Tem Resumidas, tudo. objetivas. É uma coisa assim, É só marcar, eu sempre falo, é só marcar Só o o xizinho. xizinho ali. Isso. Tem todos os marcos bem direitinho, assim. atualizados. E aquilo vai, tem... Agora eles tiraram, né, a parte da suspeita de transtorno do espectro autista, né? Voltou. Deu Porque uma daí polêmica tão saiu, grande daí voltou. Porque era uma coisa legal também. Explicava. Nossa carteirinha de vacinação é É maravilhosa. realmente muito boa. E falando um pouquinho, então, sobre o sexo, porque a gente sabe que o transtorno, ele se mostra, né, diferente em meninos e meninas. Então, e muitas vezes, meninas é subdiagnosticado, tem toda a questão do mascaramento social. E até por uma época, todos os modelos foram em meninos, né? Como se nas meninas não existisse. Então, qual que é essa grande diferença? E tem menos casos mesmo em meninas ou isso também ficou para trás? Não, na verdade, uma das primeiras, lá na década de 60, 70, tá, quando começou a se levantar a hipótese de que, olha, não tem a ver essa teoria da mãe geladeira, tem a ver com genética, foi uma das as primeiras situações que começaram a ser descritas, é o que, olha, eram 3 situações. Dá para ver que quando tem gêmeos, em gêmeos parece que aumenta a prevalência. Segunda observação foi que, olha, quando tem um filho, já com diagnóstico, quando tem um segundo, terceiro filho, aumenta a chance. Olha, então tem alguma coisa genética. E se viu também, o que mais chama a atenção, que sim, até hoje esses dados são verdadeiros, são cerca de 4 vezes mais prevalentes no sexo masculino do que no feminino. 4 vezes mais. Agora, realmente, o diagnóstico feminino geralmente é mais tardio. Tá? A não ser que feche para uma síndrome de Rett, que é uma síndrome genética e tal. Sim. Mas se não, assim, tem o sintoma que tu falou muito bem, que é do masking, né? Um mascaramento que... Como é que a gente pode dizer assim? A menina se adapta melhor do que o menino. Sim, eu socialmente. tenho um paciente que exatamente tem um treinamento social, digamos. Né? Eu tenho um paciente adulto e que ele me explicou uma vez uma coisa muito interessante. Assim, ele disse, olha, ele fechou o diagnóstico com 40 anos, mas ele dizendo, durante anos, desde que eu me conheço por gente, eu tô lá, olha, eu conheço a Carol e a Manu há anos, mas eu sei a entonação da Carol e da Manu, quando ela conta uma piada, eu não entendo nada, mas eu sei que aquela entonação ela espera que eu sorria, então eu sorri. Mas eu não entendi, entendeu? Eu não entendi aquilo, então, mas eu socialmente, tu sabe, eu estou mascarando. Sim. Tá, aquilo. E a menina tem uma facilidade maior. Sim. Isso, ela se adapta, tá lá. Então, por isso que os diagnósticos não é que tem menos, tem 4-1, mas são mais tardios, assim, dá para reparar, a não ser que seja um nível 3, né, algo... Sim, algo mais... prevalência, eu até acredito que possa aumentar isso, mas
entrando, saindo, se a prevalência é bem... Mais ou menos estável, assim. estável. Né? E, Calil, o que a gente pode ter, assim, de diagnóstico diferencial? Por exemplo, eu tenho uma criança que ela, enfim, tem esse atraso na comunicação, ela tem essa rigidez. O que mais que eu tenho que investigar? O que mais que eu tenho que excluir antes de suspeitar ou antes de fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista? Não, essa é uma ótima pergunta, porque, né, nem tudo é autismo, nem todo atraso é autismo. Né? Então, a gente pode ter desde privação de estímulo. Privação de estímulo, seja excesso de telas. Ninguém vai ter autismo por causa de telas. Mas assim, um excesso de telas é algo... Vamos ver como é que está o ambiente dessa casa. Os pais brincam. Essa criança, não tem saco de brincar. Eu chego de noite cansado. Ele só fica nas telas. É só nas telas que ele para. Sim, qualquer criança vai parar na frente das telas. Isso é que nem perguntar para um drogadicto se gosta de usar droga. Sim, ele vai dizer não faz mesmo, mas ele vai gostar. É a droga da criança, é a tela. Diagnósticos de alteração auditiva, diagnóstico de transtornos motores da fala, como apraxia de fala, mutismo seletivo. Né? A gente tem uma gama de situações que podem mimetizar um quadro de espectro autista. E né? tem a seletividade alimentar. A própria seletividade. Seletividade é frequente no espectro autista, é 30%, assim, mas ela não é exclusiva. Sim. Tem crianças que têm um transtorno de processamento sensorial ou que têm seletividade. E ponto. E tem até um período, né, da infância. Oi? Tem um período da infância que a seletividade se torna um pouco... Na verdade, a criança daí não é nem seletividade, a gente chama de... Ela começa a selecionar. Sim, eu gosto de maçã, não gosto de laranja. Tá bom. Sim. Tá bom. Eu tenho uma colega nutricionista que ela brinca, ela criou um termo, assim, abre aspas, selecionalidade. Daí, não existe palavra, mas... Sim, tá dá bom, pra começou entender. a ter umas... Olha... Os gostos dele. Os gostos dele. Eu gosto de carne, não gosto de frango. Sei lá. Sim. Bom, Tá. mas aí Ok. são os gostos. Agora não é a seletividade, né? Então, isso é bem interessante, assim, né? Mas tem os diagnósticos diferenciais. Sim. A questão Sim. é que, como a gente estava falando antes de iniciar, né? A entrevista tem que cuidar para não ter um diagnóstico errôneo, porque não é algo... A gente não está falando de uma virose, né? Sim. Vai passar daqui uma semana. Sim, porque infelizmente Pra fechar ainda um tem... diagnóstico, tu tem que ter... E tem patologias que vêm junto, né? Como TDAH, o TOD, que podem se sobrepor ao autismo. E aí que entra a questão, assim, tem estudos mostrando que crianças que têm espectro autista, mas que antes tiveram o diagnóstico de TDAH fechado, pode atrasar em 2 a 3 anos o diagnóstico de autismo. Olha Né? só. Então, eu gosto sempre de uma aula que eu dou na faculdade, eu boto uma foto de uma árvore. Eu gosto, quando falo de autismo, eu gosto muito. Então, imagina o autismo como fosse uma árvore. O tronco da árvore, o cerne da árvore é o autismo. Mas a gente tem os galhos, tem as folhas. E os galhos e as folhas são as comorbidades. Comorbidades, há 15, 20 anos atrás, a gente via como uma exceção. Hoje é regra. As crianças têm. Tá? Então, TDAH. TDAH, 50% até 80% das crianças tem como comorbidade. Transtorno de sono, super frequente. O TOD é um pouco questionável, porque o TOD muitas vezes ele é um sintoma do TDAH. Não é um transtorno, ele é um sintoma do TDAH, Entendi. porque cursa com baixo limiar de frustração, uma impulsividade. Então, tem um TDAH de base, não um TOD. A própria epilepsia, né? Então, vou fazer eletro em todo mundo. Não. Em vez de ser de 1% da população, os estudos mostram, olha, 3%, até 10% da população autista tem, algum estudo com 30%, mas assim, a gente bota 3%, né? É mais prevalente? Sim, mas então os galhos, as folhas ali são as comorbidades, são muito frequentes, né? Transtorno de processamento sensorial, né? Então a gente tem uma gama aí de distúrbios gastrointestinais, né? Constipação super frequente, tá? Em crianças a gente sabe porque pode ter um aumento da irritabilidade da mucosa intestinal. Então a gente vai só para ter uma ideia da complexidade, né? Que é, Sim. Né? E complexidade para o tratamento também, por isso que vão somando terapias, né? E o que é o principal, assim, qual é o principal foco do tratamento? O que a gente tem que abordar nessa criança? O que a gente tem que fazer? A ABA é mesmo padrão ouro? Terapia ABA? Não, assim, as terapias que são consideradas padrão ouro são as terapias não medicamentosas.
As terapias não medicamentosas, tá? Não é... Que não é a risperidona que vai... É um ótimo tratamento, é um tratamento complementar. Então, é o tratamento multiprofissional, tá? Agora sim, a terapia ABA, né? O Applied Behavioral Analysis, a gente tem o TEACH, a gente tem Denver, são excelentes. A questão é o seguinte, agora vamos pegar estudos mostram, tá? Tem todas essas metodologias, não tem nenhum estudo que mostra a superioridade de uma metodologia ou intervenção sobre a outra. Tá? ABA é mais conhecido? Sem dúvida. ABA é muito bom? Sim. A questão é que começou, tem uma seita, os ABA xiita, né? Assim, tudo é ABA. Não existe mais nada. E como que funciona, né, a terapia? Na verdade, tu vai ver os pontos que tem a melhorar. A gente vai focar no quê? Melhorar a comunicação e a interação social daquela criança, né? Diminuir a rigidez comportamental, melhorar aquele ambiente, independente se é ABA, eu vejo às vezes pais, avós, cuidadores fazendo um curso online, e isso, quer saber, na minha opinião, o que é mais importante do que tu fazer 30 horas de ABA? Do que tu fazer MIORS, que é muito importante fazer terapias com intervenção precoce, carga horária alta, sim, individualizado, mas muito importante a orientação parental. Eu vou lá, eu fico lá na frente, tá, mas em casa. E o sábado e o domingo? Tá, não, o pai e a mãe estão lá, vão espelhar o que os terapeutas estão fazendo. Agora, assim, chegou no momento, eu estou fazendo fono, TO, psico, eu estou fazendo meu curso, eu estou orientação parental, estou auxiliando como colocar para dormir, como escovar os dentes, como desfraldar a criança, e assim mesmo não está rendendo nas terapias, está com baixo limiar de frustração, está tudo organizado. Bom, os terapeutas estão dizendo que não está rendendo, aí eu posso pensar numa intervenção medicamentosa. Sim, não dá para demonizar o medicamento também. Sim, né? exatamente. Não, ele pode ajudar. Tem o papel dele. Exatamente. Mas as terapias são... Aí a gente entra toda uma questão pública, social, privada, de convênios, que assim são intervenções pesadas, frequentes e caras, né? Sim. Sim. E precisa ter alguém para levar essa criança nas terapias, né? E o que eu vejo que acontece geralmente é que a mãe, não vou dizer só a mãe, os pais, mas é geralmente a mãe que para de trabalhar para acompanhar essa criança, né, nessas terapias. Então, é um problema social gigante. Por isso que a gente está falando da criança, né? A gente Sim. tá falando de, mas assim, e os pais? Sim. Pô, tem um estudo de... Faltou o ano, mas não tem 10 anos de estudo. Comparou o nível de estresse dos cuidadores, no caso foram de mães mesmo, mas assim, de cuidadores de crianças dentro do espectro autista, se assemelhava ao nível de estresse de soldados em ambiente de guerra. Tá? Se não me engano, se eles pegaram da guerra do Iraque, assim, era o mesmo nível. Pegaram testes de cortisol, era semelhante ao nível de estresse. E assim, sim, quem já viu, faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz sempre que é uma pressão, é uma culpa, é todo acho que às vezes até é mais, assim. Sim. Porque toda uma justificativa social por trás, assim. Exatamente. É bem isso, é só quem convive para ter noção, até porque é todo esse trabalho. Então tá, eu vou fazer as terapias, mas tem que deslocar. Eu tenho que lidar com o carro, com o deslocamento do carro, com colocar no carro, com trocar a roupa. Quando tem carro, né, Manu? Exatamente, quando tem carro, porque daí tem o ônibus. Então, vira um trabalho gigantesco. É um trabalho em tempo integral, pra né? 1, 2 pessoas, né? Aí não dormiu a noite. E aí, outro dia tá acordado e assim... E tem que tocar o bonde. E assim vai. Então, assim, faz todo sentido, né? Esse nível de estresse. Elevado todo sentido, só que assim, aí a gente é de quem que tá cuidando, né? Sim, desses pais, desses cuidadores. Então é uma bola de neve. E isso é uma coisa que às vezes, né, é justamente isso. Quem que tá cuidando dos cuidadores mesmo, não, porque não tem, se tu parar pra pensar, não tem muito lugar que vai lá e foca nos pais, enfim, nos cuidadores. Vamos tentar fazer terapia com essas pessoas, vamos tentar auxiliar eles dentro de casa. Não, sem contar a demora das terapias todas. Vocês querem ver um dado que é super assim? Eu atendo bastante crianças pelo SUS, então assim, a minha experiência, tá? Ali a gente vê, eu vou encaminhar uma criança via SUS para uma terapia fonoaudiológica. Tá? Não, vamos pelo outro lado. Alguém entrou numa fila de transplante. Eu conheço fila de transplante hepático, transplante renal. Pô, tem que ser uma coisa aguda e tal. Pô, tu vai levar em 1 ano, alguma coisa em média, dependendo. Entrou na fila, tu vai ser transplantado. E assim mesmo tem que ser mais rápido. Tá? Sim, é só um exemplo. É um exemplo. Fono, tu vai pedir uma terapia com fono hoje para uma criança,
3, 4 anos. O Você atraso imagina no o desenvolvimento. atraso. É o atraso que a gente ocupacional, perdeu. que é super... Não tem no Não tem. sistema. Não tem Tem que no colocar sistema. no sistema saúde mental. Pra chegar no aí teu. então, assim, e isso que a gente vai chegar, por exemplo, nessa fono daqui 3, 4 anos, pensando que é um cérebro que já não é mais o mesmo, e essa fono talvez Toda a vai trabalhar neuroplasticidade. num ambiente que vai ter 30 minutos de atendimento, aquela criança. Talvez nem então, isso. assim, calma, olha o que está acontecendo. Bom, e todas essas consequências vão para a idade adulta. Então, aproveito já para fazer um link e te perguntar desses diagnósticos tardios, né? Como a gente tem falado, mesmo que não o suficiente, mas já tem falado mais sobre o transtorno, tem mais adultos que acabam, né? Principalmente acho que quando pensa um pouco na questão genética, os pais vão lá, começam a entender, lembrar de algumas coisas, enfim, procuram atendimento e são diagnosticados mais tarde. Então, esse diagnóstico ali na idade adulta, ele traz um benefício efetivo, né, digamos assim, para esse paciente? Vai ter algum tratamento que depois de adulto vai melhorar a qualidade de vida dele? Assim, vai ter algo que de fato vai ajudar? Na verdade, não um tratamento medicamentos. Os únicos adultos que eu atendo são adultos que estão à procura do diagnóstico espectro autista, ou suspeito, ou já tem o diagnóstico, porque muitas vezes o neuroadulto, né, olha, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, não tem experiência com aquilo, não quer atender, ou o pediatra não quer mais atender e acaba... E o que acontece? O que eu reparo? Eu tenho pacientes de 40, eu tenho mais de 65 que fechou o diagnóstico com 64. Olha só. Fiz 5 avaliações neuropsicológicas, mas as histórias são sempre semelhantes, assim. Assim, ó, Felipe, eu sempre... semelhantes, assim, mas tive diagnóstico de TDAH antes, de bipolaridade, de ansiedade generalizada, mas nunca fechava, nunca... eu tinha problemas de socialização, pessoas inteligentes, super inteligentes, mas problemas importantes de socialização desde a escola, eu era visto como quietinho, ou era visto como estranho muitas vezes, né? Não é agora, então todo mundo é quietinho, autista. Não, mas é uma vida toda de sofrimento. E aí, quando fecha o diagnóstico, o que eu vejo, assim, uma sensação muito grande de alívio. Sim. Assim, eu já me sei entendi. Eu acho Tinha que algo esse por trás. Só que vocês imaginem que... Por que hoje a gente fala dessa suspeita de diagnóstico precoce também? Porque esses pacientes que eu estou falando de 40 anos, 60 anos, eles têm 40 anos, já têm 60 anos. Sim. E passaram uma vida... É um autismo de nível 1, a gente Sim. colocaria, mas passaram uma vida sem se entender, ou sentindo uma dor, né? E aquela coisa, pô, Um vazio. A pior dor é aquela dor que não pode ser vivida, não pode ser sentida. E esses caras, eles sentem assim, é terapêutico, às vezes, não, O diagnóstico mesmo. cara, eu entendi o que eu tenho, entendi essa minha dificuldade que eu tenho de apresentar um paciente que ele tem uma dificuldade de apresentar um PowerPoint para 3 colegas que ele trabalha diariamente. Ele fica nervoso, passa mal. Então, olha o nível de estresse. E ele passa mal com aquilo. Então, ajuda bastante para a pessoa se entender. E isso a gente começa a ver nos adolescentes, já começa a questionar assim... Porque qual é a idade certa para dizer que a criança... Quando ela perguntar, quando ela se interessar. Quando ela se interessar, ela começa a se questionar. Então, um adulto, a gente vê muito isso. O adulto começa a se entender e ver muitas vezes um alívio, assim, é bem bonito, assim, de se ver. Logicamente que às vezes tem uma procura excessiva de diagnóstico, mas quando tem uns que fecham, tu vê a história retrospectiva e diz, meu Deus, tem tudo, como se diz lá embaixo, tem cara, cheiro e focinho, por assim, né? Sim, são adultos que poderiam ter tido, digamos, uma vida mais tranquila. Sim, né? imagina um nível de estresse, de ansiedade, de depressão, de imagina solidão. Por quantos profissionais não passou, né, também. Que dificuldade. Eu tenho muitos pacientes que são pais. E aí eles veem, assim, daí o filho tem o diagnóstico, a filha tem o diagnóstico, e aí eles vão... Não, mas espera aí. É muito semelhante, o médico explica, né? O que ele tem, eu tenho. Daí ele para assim, mas que coisa estranha, mas eu sempre fui assim. E a pessoa acha normal e ao mesmo tempo achava estranho, né? E aí vão fazer o diagnóstico depois, na parte adulta. Tem uma foto que eu gosto muito, que é de um menino se olhando no espelho, e daí ele assim, eu achando que sou o primeiro autista da família, e tem uns antepassados atrás, assim, não diagnosticados, sim, né? claro, então não é obrigatório que tenha alguém na família. Sim, claro. Mas é muito prevalente. Essa história dos pais é assim, olha, doutor, eu não sei o que ele tem, mas ele sou eu pequeno.
Isso. Eu não sei, e o que ele tem, eu tenho. Provavelmente. Isso não só espectro autista, pode ser o TDAH, pode ser. Ele é um mini-me ali. Não, e é verdade, eles sempre se identificam e eles falam assim, às vezes eles identificam assim, o comportamento bem específico, aquele comportamento ali era eu o tempo inteiro. E isso é incrível e que bom que a gente tenha agora o diagnóstico e realmente eu acho que eles se tranquilizam. Passei minha vida inteira sofrendo com isso, talvez possa ir para uma terapia agora, fazer uma psicoterapia, talvez possa... E ler sobre aquilo que sintomas, eu sei que é do TEA, só que assim, né, gurias, imagina, a gente tá falando de algo de 10 anos para cá, 12 anos pra cá. Muito tá, recente. porque até então era assim, não, cara, outro é um nível 2, nível 3, se não antes entra o quê? Não, pois é, um transtorno global de desenvolvimento, mas pois é, tu é inteligente, não é Asperger, mas tu é inteligente, tu interage, a menina que interage bem, não, tá mascarando. Daqui a pouco tá mascarando ali. Não, mas tu sorri. Aí entra aquelas coisas. Não, mas tu sorri. Tu interage, tá querido. Mas quem disse que não pode ser? Sim. Né? Não, e é bem isso aí, porque 10... Imagina, 12 agora, né? 2013? 12 anos. 12 anos foi a nossa formação. A nossa formação foi inteira assim. Então, também, os próprios profissionais, às vezes, se não se atualizam, continuam achando que realmente, se não sorri, se não olha... Não, e eu lembro, eu tava na pediatria, de 2010 a 12. Depois eu fiz neuro. E se falava, olha, vai mudar os critérios, tal, de autismo. Tá, mas era assim, tá. Tá, também, era uma coisa assim, vai mudar. A gente vê dois ali, né? Exato, a gente vê, né, tá bom. Um na vida, outro na morte. Sim. Mudou. Eu tava vendo as estatísticas que é mais frequente que asma e diabetes em criança. Quando eu vi isso, eu fiquei chocadíssima. Não tinha essa dimensão, assim, da... Imagina mais que asma. Prevalente. 1 para 36 com um diagnóstico fechado até os 8 anos. Fora quem é nível 1 e passa. Sim, sim, exato. Porque as demandas sociais, de repente, não eles suprem ainda as demandas. Sim. Não, e Calil, esses pacientes, eles têm alguns direitos, né? Algumas coisas que a gente pode solicitar. Enfim, quais são os principais direitos desses pacientes hoje em dia? Existe uma lei, é uma lei de inclusão que o espectro autista também tem a lei Berenice-Piana e tem uma lei também de inclusão escolar, tá? Então tem diversos direitos à inclusão dessa criança no ambiente escolar, onde ele tem direito, por exemplo, a um auxílio psicopedagógico, pedagogo auxiliar, monitor. O que acontece é que não existe um preparo, né, na imensa maioria das escolas e municípios e geral, né, tem direito às terapias, e como a gente falou mais brevemente, tem direito, sim, pelo SUS, tem direito, tá? E aí? 4 anos para fazer uma terapia, uma intervenção, né? Então, infelizmente, a gente vê muitas vezes a gente fazendo uma terapia medicamentosa antes de fazer a terapia que é a mais importante, a terapia comportamental. Então, já tem diversas leis que amparam, né, e amparam os pais, os cuidadores também. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que no papel vale tudo, né? No papel cabe tudo. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu brinco que alguns dias no consultório, alguns dias no ambulatório, eu me sinto um cartório, porque a gente fica só carimbando laudos, receitas, pedidos e assim, às vezes chega um advogado no consultório, não, escreve assim, faz assim, não, tem coisas que dá, tem coisas que não dá, tem, aí o convênio XY é isso, o outro é aquilo, então... dificulta. Sim, nada facilita, né? Exatamente. Perfeito. Vamos pra Neuroteca? Vamos. Tem uma série da Netflix, tu deve ter assistido, o Atypical, o transtorno. O Atypical é muito bom. O amor no espectro em português, acho que é alguma coisa assim. Bem legal, né? Que mostra as relações. Um adolescente, bem TED nível 1, que tem uma dificuldade importante com ironias e sarcasmos, né? Com entendimento social, né? Mas... e aquilo é muito frequente. E ele passa por, daqui a pouco, um transtorno de conduta, parece que tem, conduta, ele fala, não, ele é direto. Né? Então, é bem interessante. E bem feito, né? Bom, a gente está falando próprio... Aí vai para um outro lado, tem um advogado extraordinário, que você falou, que é o Dorama. Bem legal. O The Big Bang Theory, que é muito legal, do Sheldon Cooper, que é uma série um pouco mais antiga, mas é muito legal. Ele é um típico que antigamente chamava síndrome de Asperger, é típico, já se falou, citava ele em congressos. E tem, assim como eu citei antes, tem um filme que concorreu ao Globo de Ouro, que é da Temple Grandin.
tá? Temple Grandin, que com uma atriz super conhecida. E mostra a história dela, mas ela é uma daquelas situações que foi diagnosticado com autismo nos Estados Unidos na década de 50, 60. E é muito legal. Agora vai me faltar, porque esses dias eu estava vendo, mas tem muitas coisas interessantes. Tem um que eu não acompanhei, mas muita gente gosta, assim, o The Good Doctor. Pois então, eu já ouvi mas assim, falar. não é... que daí não é... Eu vi só o primeiro legal, episódio, mas não é a maioria, tá? Não é realístico. Não é realístico. Tá. Não sei, eu vi um episódio Eu também só vi um episódio. Sabe que tem um episódio do House, olha só, da época do House, né, gente? A gente ainda... Tô falando lá 2000 e bolinha. Tem um episódio com um menininho autista, mas assim, nível 3 suporte, né? Com certeza um quadro já bem mais complicado, então achei legal citar esse exemplo, porque esse episódio é a transcrição do que a gente aprendeu na nossa época de faculdade, início de residência, sabe? Do que era o autismo. Na nossa cabeça era aquilo ali, né? Exato. Era o episódio exato. Depois pro o episódio... Rain Man. Né? O Rain Man era aquilo. Sim. Olha, tinha um hiperfoco em rádio, alguma coisa, em memórias de programas de rádio. Era um hiperfoco atípico e deu. O resto, Sim. uma ecolalia importante, não tinha funcionalidade. Então, não era aquilo. Né? Agora, imagina o número gigante de pessoas sem diagnóstico, com todas as dificuldades que tem. Né? E de livros, olha, eu gosto bastante desse livro, O Outra Sintonia. Eu acho maravilhoso, assim. Isso não é para quem é da técnica, assim, eu acho que é muito legal tu ver como não nasceu assim em 2013. Sim, não, foi tem do um nada. histórico, mostra as histórias de tribunais em 1600, 1700 de um cara que era visto como estranho, daí queriam tirar a herança dele, mas ele não tinha, ao mesmo tempo não era considerado, não era retardo. Que era retardo, né? Sim. Então, assim, é muito interessante, assim, tu ver como que a gente chegou até hoje. Fala até do primeiro diagnóstico. O Donald Triplett é o primeiro autista diagnosticado no mundo. Ele morreu, tipo, ano passado. Foi uma coisa assim. Não, isso é muito recente. Então, assim, e mostra a história do cara, do psiquiatra infantil, indo visitar, o cara cruzava os Estados Unidos, visitar um menino que diziam que ele tinha esquizofrenia. Ele tinha esquizofrenia que tinha um sintoma dentro da esquizofrenia que ele descreve como se chama autismo. Um sintoma da esquizofrenia. E, logicamente, não tem absolutamente nada. Então, e ali abre um leque para um monte de coisas muito legais, assim. É legal para conhecer a história, né? Porque é bem isso. Depois a gente vai conhecendo como é que chegou e todo o processo, toda a dificuldade que teve até chegar no que temos agora e falar sobre isso, tanto que nem a gente fala agora e que a gente tem que falar muito mais ainda. Calil, então, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu passar aí em todos os tópicos mais importantes. Adoramos a conversa. Foi muito bom. Obrigada. Eu fico... Vamos ficar horas aqui conversando. Chamar uma cerveja aí. Olha aí, fica a dica, hein? Cerveja sem neuro.